Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 5 de março de 2019, e dando continuidade à nossa série sobre os médiuns falidos. Nós falaremos hoje sobre o caso do Belarmino, que caiu pelo cientificismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, o caso de Belarmino é muito interessante e a rigor não foi propriamente uma queda pela mediunidade, já que ele mesmo não possuía mediunidade. Mas é um caso tão interessante e que eu pensei que poderia trazer uma contribuição muito positiva, porque o Belarmino ocupa uma função que no Espiritismo é chamado de doutrinador ou esclarecedor, ou mesmo dirigente de reunião mediúnica, e na Umbanda nós poderíamos fazer um paralelo com o Cambone, isto é, a pessoa que tem uma atuação espiritual que ajuda a coordenar e a dirigir os trabalhos e que não necessariamente trabalhará com a própria mediunidade, mas ajudará a conduzir o trabalho mediúnico. Esse caso está narrado no livro Os Mensageiros, do André Luiz, através do Chico Xavier, no capítulo 11, e tem como título Belarmino, o Doutrinador. Vamos conhecer esse caso. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permite a todos a restauração do aprendizado para serviço do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um momento e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza num olhar humilde. Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não diga isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino.
É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativas à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abnegada amiga de sempre. Minha tarefa constaria do trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gideão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos dos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente de tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levada pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as suas próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se-me a dúvida em meu coração. Devagarinho, perdi a serenidade doutro tempo.
comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia, e de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar. Os amigos brilhantes do campo das cogitações inferiores da terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviados dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentidos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Bom, este era o caso, e André Luiz, sempre com a sua linguagem poética, nos faz refletir sobre a missão do doutrinador, e eu posso fazer um paralelo na Umbanda, a missão do Cambone. Quantos cambones eu já conversei que se sentem menosprezados ou jogados para escanteio porque não vieram com a mediunidade para o trabalho e acham que aquilo que eles estão fazendo é uma espécie de prêmio de consolação. Não. Todas as tarefas espirituais, sejam em que campo for, têm a sua razão, a sua utilidade, e cada um de nós passa pela escola que necessita passar para aprender o que precisa aprender. Muito bem, Belarmino começa o seu relato nos dizendo que a sua encarnação era vista como potencialmente positiva, isto é, os espíritos viam que ele tinha todas as condições de vencer, de levar adiante, de fazer um bom trabalho. Duas colônias espirituais se mobilizaram, oferecendo espíritos que tinham o compromisso da tarefa mediúnica para encarnarem na Terra juntamente com ele e fazerem um bom trabalho. E aí a gente chega num ponto importante. Quantas e quantas vezes eu já vi, conversando com as entidades, e elas nos falam, por exemplo, do compromisso do grupo, que não se trata apenas de uma iniciativa pessoal, que não é apenas um ou outro que vem para cumprir alguma coisa e acaba sem querer chegando em algum lugar, mas um coletivo de espíritos
que se prepararam no mundo espiritual, fizeram todo um processo de aprendizagem, reencarnaram cada um a seu tempo, gradativamente foram sendo despertados pela espiritualidade. Em algum momento essas pessoas se encontram e vão fazer um trabalho em conjunto. Seja um centro espírita, seja um terreiro de umbanda, seja uma igreja, enfim, onde quer que esteja a tarefa daquele espírito. Então, olha a responsabilidade daquele que vai assumir a frente, daquele que vai assumir a dianteira do grupo. O Belarmino chegou desde criança, foi levado pelos seus pais até um centro espírita, fez a sua formação, o tempo foi passando, ele acabou se tornando presidente de um centro espírita. E tinha 8 médiuns, como ele próprio diz, dedicados, que estavam ali para juntamente a ele fazerem um trabalho de caridade, um trabalho de evangelho, um trabalho de divulgação, um trabalho de disseminação das verdades espirituais na Terra. Então, olha todo o movimento, todo o processo, todo o amparo que foi feito até chegar aquele momento. Mas o tempo vai passando e os espíritos todos precisam vivenciar suas provas, suas lições, e chega num determinado momento, e eu posso dizer que eu também passei por isso no passado, quando militava no meio espírita, que é muito tentador, que é quando a pessoa se sente seduzida por esse movimento que eu chamo de cientificismo, que é a tentativa de reduzir todos os fenômenos de todas as áreas humanas ao campo da ciência, como se a ciência tivesse autoridade para legislar sobre tudo, sobre a cultura, sobre a religião, sobre as tradições, etc, etc. Quando a pessoa entra por esse caminho, que é um caminho destrutivo, que é um caminho reducionista, ela começa a deixar de lado tudo aquilo que ela deveria fazer, todos os benefícios que aquela seara espiritual poderia lhe trazer, para focar apenas num aspecto científico e num aspecto científico reducionista. Por isso, cientificismo. Então ela passa a ir para o terreiro ou para o centro espírita, por exemplo, para ver fenômenos, não para aprender lições. É o que o Belarmino fez. Ele começou a ter laços afetivos e amizades com pessoas que eram influentes na cultura, na filosofia e na ciência. Então ele levava essas pessoas para dentro do centro espírita a fim de que os espíritos convencessem essas pessoas, porque ele imaginava que ao convencê-las ele estaria ganhando pessoas para o espiritismo que, por sua influência no campo onde atuam, iriam beneficiar positivamente a doutrina. Então esse é um erro muito comum que infelizmente acontece. Eu vejo isso em muitos companheiros, até frequentemente me pedem opinião, me mandam conteúdos e eu falo, olha, eu não quero mexer com isso, já passei dessa fase, isso aí para mim não leva a nada, porque é reducionismo, é destrutivo, Bom, então esses companheiros, curiosos em ver fenômenos, começam a dizer, muito bem, então vamos lá, vamos ver esses espíritos aí se manifestando. Quem sabe a gente se convence, e se a gente se convencer, a gente vai levar isso adiante, o espiritismo vai ganhar. Isso que sempre acontece na trajetória aí, de cada um. E a espiritualidade não concordava com esse procedimento, porque o trabalho do Belarmino e do grupo não era no âmbito científico. Não é que isso não possa ser feito. Existem muitos grupos que se dedicam à experiência científica, conseguem coisas incríveis. Eu já gravei aqui um vídeo sobre o experimento de Scholli, por exemplo, que é fantástico, mas isso é a tarefa de alguns grupos, não é a tarefa de todos.
Então Belarmino foi chamado para servir no campo do Evangelho, a levar consolo, paz, esperança às pessoas. Não veio para provar a existência do Espírito, para convencer doutor fulano, doutor ciclano. E como a espiritualidade se negava a oferecer essas provas que ele buscava, então ele passou a culpar os médiuns. É os médiuns que não estão querendo, é os médiuns que estão com o corpo mole, é os médiuns que não estão fazendo o dever de casa. E aos pouquinhos ele foi caindo na dúvida, a dúvida o levou à descrença, até que em determinado momento ele deixa o trabalho no centro espírita e se volta para a política. Olha que nó que o cara fez. Não tinha nada a ver com a trajetória dele. Ele foi muito bem até determinado ponto. Dali ele tomou um atalho e foi para um caminho completamente diferente. E nós temos livre-arbítrio para fazer isso. A espiritualidade avisa uma vez, avisa duas vezes, avisa 3 vezes. Se a gente não quer escutar, bom, que seja feita a nossa vontade, né? E então, de um espírito que veio para a Terra em tarefa de doutrinação, de ajudar, de espalhar o Evangelho, de trabalhar na esfera religiosa, indo para o cientificismo, não obtendo as provas que ele queria, vira as costas para a espiritualidade e vai, como ele próprio diz, não para a política que eleva, mas para a politicagem inferior. E aí dá para a gente imaginar o tipo de gente que ele se envolveu, o que ele começou a fazer, enfim, toda a derrocada que ele foi causando a si mesmo. E por fim, ele fala, né, como não ser assim? Não aprendendo com a escola da vida, com os nossos erros, enfim, por aí vai. Então o objetivo de todo o canal Voz Espiritualista e desses casos é muito simples, que a gente aprenda com essa literatura que está disponível à humanidade há bastante tempo para não fazer igual. Porque são relatos de pessoas que estiveram na Terra como nós estamos agora, que passaram por situações que provavelmente vocês que estão me ouvindo também estão passando. Então que nós possamos observar esses casos e principalmente esses erros e não fazer igual, para que a gente possa um dia retornar para o plano espiritual, no mínimo, vitoriosos em relação àquilo que nós prometemos fazer, e não com mais dívida, com mais peso na consciência e mais remorso no coração. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.